Somos filhos de Deus? Quando? Quando somos filhos de Deus? As Escrituras o dizem. Somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Esta é a nota. Somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Uns estão buscando para serem filhos de Deus o Torá. Outros estão buscando para ser filhos de Deus análise histórica. Mas as Escrituras dizem que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Olha a identidade dos filhos de Deus. Aí está a nossa identificação. Os filhos de Deus, quem são? São os dirigidos pelo Espírito de Deus. O fundamento é o que diz a Escritura. A letra mata. Se você ficar no Torá, na letra, você vai morrer. Você é um morto espiritual. Se você ficar nas análises históricas das Escrituras, na exegese da Escritura, você é um morto. A letra mata. O que é que vivifica as Escrituras? O que é que vai lhe dar vida? Espírito. É o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. É Ele quem vai dirigir você em toda a verdade. Jesus disse isso. O parâmetro hoje para os filhos de Deus é Jesus Cristo. Não há outra plataforma. Ele foi considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe o que é pecado? Pecado é a barreira que separa o homem de Deus. A separação entre Deus e o homem foi a desobediência à palavra. A palavra direta da boca de Deus. Mas hoje o problema foi resolvido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um galardão, é uma dádiva, é um dom que Deus está dando gratuitamente a todos que aceitam Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus Cristo como fundamento de sua vida, você não tem a vida eterna. Isso quer dizer que você não tem a eternidade dentro de você. Se você não tem a eternidade dentro de você, você não vai participar do reino de Deus. Você está apenas se enganando. Mas é justamente isso. Jesus morreu para quê? Para que o Espírito de Deus pudesse vir e habitar entre nós e em nós. Pois é o Espírito de Deus quem vai nos vivificar espiritualmente e também vivifica o nosso corpo mortal. A presença do Espírito de Deus cura o nosso corpo mortal. Pois o Espírito de Deus nada mais é do que a visitação de Deus entre os homens. Deus entre os homens, nos homens, dentro dos homens. Este foi o grande plano de Deus. Deus quer ter comunhão com o homem. E como Deus pode ter comunhão com o homem? Somente através do seu Espírito. Somente através do seu Espírito Deus pode ter comunhão com o homem.
O homem sem o Espírito de Deus é um homem morto. Eu repito, o homem sem o Espírito de Deus é um homem morto. Ruach, o Espírito de Deus. O homem sem o Espírito de Deus é um homem morto. Por isso, se ficarmos somente na palavra, que é no Torá, que é nas exegeses históricas, estaremos mortos. Mortos. Pois não tem o fôlego divino. São cadáveres. É importante saber que quem nos dá vida é o fôlego divino. E este fôlego divino é representado pelo Espírito Santo. Para que ele viesse à terra, foi necessário Jesus Cristo pagar o preço. Por isso que ele se tornou Cordeiro de Deus. É uma representação do sacrifício. Aquele cordeiro que o judeu era obrigado a matar na época antes de Cristo representava a Cristo. Era a redenção. Hoje Jesus Cristo veio, já faz 2000 anos, pagou o preço. Solucionou o problema do pecado. Deus está satisfeito. Ele não vê mais a nossa iniquidade. Por isso que o caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, pereceremos. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Não tem outra solução. Você pode ficar no Torá, você pode ficar nas exegeses históricas, no historicismo, na letra. Mas você não tem a vida. Porque a vida vem somente como um dom de Deus. E foi possibilitado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E pelo que ele pagou lá no inferno. Jesus tomou todo o sacrifício que pertencia a nós, a morte. Deus tinha dito, aquele que pecar morrerá. Ele pagou o pecado com a sua morte e foi lançado no inferno, até que o juízo se completasse. Aí o diabo viu nascer a vida no inferno diante dos seus olhos. Aí ele viu que o intento dele estava perdido. Agora a justiça para o homem. O homem pode ser justificado. Ele viu a justiça florir como a vara de Araão diante dos seus olhos. Quando viu Cristo receber a vida do Espírito, a vida do Ruach dentro dele, lá no inferno, no reino dos mortos, aí ele viu que ele estava perdido, o plano dele estava perdido. Agora só resta para ele enganar o que ele puder, soltar os enganos, fazer um barulho tremendo, de tal maneira que o povo, a humanidade, não tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É importante que a humanidade não tenha ouvido para ouvir o Espírito, porque sem o Espírito estarão todos mortos. Mesmo que se apegue ao Torá, mesmo que se apegue à análise histórica, exegética da Bíblia. Sem o Espírito de Deus, todos estão mortos. Pois é claro, quem nos vivifica é o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
boa nova, né? Então nós vemos que sem o Espírito de Deus nós estamos mortos. E o Espírito de Deus foi possibilitado vir a nós pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele teve que morrer, ele teve que ser lançado ao inferno, e dessa maneira, pelo seu sacrifício, a justiça foi feita. Agora, Jesus é o justificador. Nós temos que nos apropriar da sua justiça. Ele é o fundamento. Paulo disse, eu lancei o fundamento, Jesus Cristo crucificado. É sobre este fundamento que vocês vão erguer a sua estrutura, a sua casa, a sua igreja espiritual. Pois Cristo possibilitou com isto a vinda da vida de Deus a cada homem. E hoje é possível termos comunhão com Deus. E nessa comunhão, Jesus Cristo, no Pai Nosso, identificou a Deus como Pai. É essa relação de segurança que Deus quer que tenhamos com Ele. Por isso que Paulo fala, vamos, você pode ir a Deus agora sem medo, sem receio. Vá sem medo, sem receio, como um filho que tem necessidade, quer um brinquedo. Pai, eu quero esse brinquedo, pai. Pai, eu preciso para a minha saúde. Pai, eu estou com problemas aqui, ó. Me socorre. E Deus é Pai. E agora Ele pode nos atender. Porque agora o Espírito dele habita em nós. E esse Espírito nos dá vida. E vida abundante. É uma boa nova, né? No Espírito de Deus nós temos a vida abundante. Você quer ter vida? Vida abundante? Deixe o Espírito fluir em você. Ouça o que o Espírito diz a você. Pois você é a igreja, você é o templo, você é a morada do Espírito. É uma boa nova, né? Você, a morada do Espírito. É isso que traz vida. Vida abundante. Zoe, vida de Deus. É uma boa nova, né?